people wanna do is when you hang out in the streets down in San Francisco, all the people say it. Então, o que rola, né, galera? Em planejamento e estratégia. Planejamento e estratégia é um assunto fantástico, porque ele existe há muito tempo. Desde os filósofos da época da Grécia, como os filósofos socráticos, Platão, e ele foi se aprimorando com o tempo. E aí, o ápice do planejamento começou a ser discutido na Revolução Industrial, com dois autores muito famosos, que a maioria das pessoas aqui já devem ter ouvido falar. Nos Estados Unidos, Taylor, e na Europa, Fayol, Henri Fayol. E é um assunto tão da hora que ele foi mudando, ele foi evoluindo com o tempo. Por exemplo, para Fayol, o planejamento se tratava de previsão, de você tentar prever o futuro. E é uma ideia muito bacana, porque se você for tentar pensar em previsão, se a nossa querida Dilminha tivesse conseguido prever o futuro, talvez ela barganharia com os congressistas melhor. E se, por exemplo, os Estados Unidos conseguisse prever o futuro, talvez uma bomba teria sido tacada na Síria, talvez. Então a ideia de planejamento, ela vai evoluindo. Então, conforme eu falei, Fayol tratava planejamento como previsão. O que aconteceu? Passaram-se os anos e começaram a discutir os autores neoclássicos, que são os autores novos, como Etzioni, Gulick, Ulrich, e aí mudou, cara. Como eles começaram a pensar em planejamento? Eles começaram a pensar em planejamento como uma via de mão dupla. Planejar significa, na visão atual, aonde você quer chegar e como você quer chegar. E a gente consegue resumir isso com um mnemônico que eu vou escrever aqui. Galera, o mnemônico, ele é o dom. O que se trata disso? São as diretrizes, os objetivos e as metas. Cara, esse mnemônico, ele é tão... Não posso falar palavrão. Ele é tão bom, cara. ele é tão bom que a palavra diretrizes, objetivos e metas, sabe onde está? Está no plano plurianual de governo. Que é quando entra um presidente, ele tem que fazer um plano do que ele vai gastar nos próximos 4 anos. Então, essa é a chave. E aí você pergunta, cara, o que são diretrizes, objetivos e metas? Diretriz está ligado aos planos. Objetivo está ligado onde você quer chegar, lá no futuro. E as metas seriam objetivos quantificáveis, como diria Chiavenato. Os objetivos quantificáveis seriam mini objetivos, vamos dizer assim. E aí a gente pode pensar de uma forma muito legal para resumir isso. O objetivo, no meu caso, é emagrecer. E tá foda, não teve jeito. As metas seriam o que eu vou fazer cada mês para conseguir emagrecer. Por exemplo, em janeiro me matricular numa academia. Fevereiro perder 2 quilos. Então são quantificáveis. E os planos seriam como fazer isso acontecer, que no caso poderia ser como fazer a dieta. Beleza. E aí onde entra a estratégia, cara? Se a gente falou que o planejamento é aonde você quer chegar e como você quer chegar, a estratégia está ligada no caminho que você vai escolher. Quer ver outro exemplo? Todo mundo aqui já planejou e às vezes nem sabe. Acredito que algumas pessoas aqui devam ter filhos, filhas, whatever. E aí quando você planeja uma festa para sua filha, por exemplo, de 15 anos, você começa a pensar várias coisas. Você começa a pensar quanto você vai gastar, onde você vai cotar, quantos convidados vão ser permitidos entrar na festa. E aí depois que você fez aquela cotação toda, a estratégia vai estar relacionada com o caminho que você vai seguir. Então estratégia está relacionada a caminho. Galera, planejamento ele pode ser dividido em 3 numa hierarquia. Ele pode ser dividido em planejamento operacional, tático e estratégico. E a gente vai focar no planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico ele é o mais interessante de todos. Porque o planejamento estratégico ele está relacionado com o futuro e ele enxerga a empresa de modo global. Aqui no alto da pirâmide a gente tem um estratégico. Então, Sobral e Pesce falam em administração estratégica e ele fala algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, conceito principal, inicial, a empresa define a missão e a visão dela.
A missão está relacionada com a razão da existência da empresa e a visão onde ela quer chegar. E, por exemplo, se você pega a Companhia Docas do Rio Grande do Norte, a missão dela fala que é distribuir de forma interessante as atividades portuárias, de forma que tenha acessibilidade para todos. E a visão seria se tornar um porto top. Outra parte do planejamento estratégico está ligado àquilo que a gente chama de análise SWOT, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Seriam as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E dentro do diagnóstico, além da análise SWOT, quando você vai aderir a uma estratégia, você faz aquilo que a gente chama de benchmarking, que é você comparar as boas práticas da sua empresa com práticas melhores ainda de outras empresas. Então vamos recapitular, né? A gente define a missão, a visão, a gente faz um diagnóstico ambiental, fazendo a análise SWOT e fazendo também o benchmarking, e aí você vai partir para escolher a estratégia de fato. Cara, estratégia é um assunto tão vasto e tão embaçado, que, por exemplo, no livro O Safari da Estratégia de Mintzberg, ele fala 10 escolas do planejamento estratégico. Então, por exemplo, ele fala da estratégia como pensamento empreendedor. Para ele, nessa visão, o dono da empresa, ele trata da estratégia como um processo visionário que ele decide e acabou. O que ele decidiu, está decidido, porque ele é o rei da cocada preta. Às vezes a gente acha isso em alguns lugares, pessoas que querem mandar sozinha. Mas essa estratégia caiu por terra. Porque a gente aprende que ninguém consegue fazer nada sozinho. E aí dentro do próprio livro do Mintzberg, ele fala de estratégia como um processo cultural ou um processo de aprendizagem. No processo cultural, ele entende que a estratégia da empresa é definida sobre todas as crenças, do que a maioria decide. Então eu costumo falar que o professor, quando ele está numa situação assim de intriga com o aluno, o professor contra o aluno ele sempre ganha. Agora o professor contra a sala ele sempre perde. Porque existe uma cultura e a gente sempre perde quando a gente está contra a maioria. Outra forma de você pensar em escola do planejamento é você pensar na estratégia com posicionamento. E aí a gente fala de Porter, que ele fala da estratégia que ela pode ser decidida em 3 formas. Estratégia de custo, que aí você tenta vender o seu produto ou o seu serviço mais barato, mas não é meramente o produto chegar barato para o consumidor. Isso seria utópico. A estratégia de custo, ela funciona quando a empresa consegue fazer um processo fabril, ou tem um processo logístico, por exemplo, mais eficiente, e aí por isso ela consegue vender mais barato. Não é a mera venda barata. A estratégia de custo, por exemplo, é a venda barata, mas o processo eficiente. Outra estratégia de posicionamento de Porter seria a estratégia da diferenciação, que aí seria uma estratégia voltada para criatividade e inovação. E a gente pode pensar em empresas como a Apple, empresas talvez relacionadas a vloggers, né, streamers, beleza. E outra estratégia, cara, de Porter seria a estratégia do foco, estratégia do enfoque. E aí qual que seria essa estratégia, galera? É você focar e vender só para um público. Então você pode vender, por exemplo, revista Capricho, vende só para o público feminino ou em grande parte para o público feminino, né, se identifique. Não é verdade, Tem colírio, tem make-up. Outro exemplo, cara, de estratégia de enfoque são as empresas que elas têm várias linhas. Por exemplo, tem a linha Premium, a linha Basic e a linha intermediária. Outro exemplo, os bancos que trabalham com pessoa física, pessoa jurídica e plano Van Gogh. Você foca em determinado cliente. Galera, é lógico que isso é um bate-bola, né? Porque se a gente for falar de estratégia, a gente estaria falando de 200, 300 páginas do que falar. Mas eu quero falar outra parada legal para vocês sobre planejamento e estratégia, que é o planejamento por cenários. Não sei se vocês já ouviram falar. Cara, o planejamento por cenários, ele funciona de 2 formas. E ele é baseado no estudo do Djalma de Oliveira. Você pode pensar em planejamento por cenário da seguinte forma: cenário projetivo,
cenário prospectivo. Quem sabe a diferença de um cenário projetivo para prospectivo? Alguém sabe? Eu já devo ter falado em alguma aula, hein? E aí, ninguém? O Marconi levanta. Fala aí, Marconi. Valendo MB, pô. Valendo açaí no Mate Larica, vai. Fala aí. Galera, é o seguinte, ó. Galera, o planejamento projetivo, que vem de projeção, essa caneta tá zoada. O planejamento projetivo, ele é uma mera extensão do passado para o presente e para o futuro. O que isso significa dizer, cara? Ele é bem óbvio, só que ele funciona às vezes. Significa dizer que se a sua empresa teve um aumento de 5% em janeiro, segundo a linha do pensamento projetivo, em fevereiro ela vai aumentar 5% também, e assim sucessivamente. Então, para essa estratégia de planejamento, o futuro é uma mera extensão do passado. Então, passado, presente e futuro vai evoluindo gradativamente, mantendo um equilíbrio. E aí você pode pensar que isso é meio utópico, mas não é. Se a gente voltar no caso do impeachment, a gente pode perceber que essa evolução, ela vinha acontecendo gradativamente. Então talvez se alguém tivesse atentado a um planejamento projetivo da merda que estava dando, isso talvez teria evitado. Beleza. Agora, qual que é o planejamento prospectivo, cara? O planejamento prospectivo, ele não é uma mera extensão do presente, do passado para o presente e para o futuro. Galera, para a linha de pensamento prospectiva, do planejamento como prospecto, o futuro ele pode acontecer de várias formas diferentes. Então a evolução ela não vai ter só uma possibilidade de futuro. O que ela considera? Ela considera inflação, câmbio, nível de concorrentes, barreiras de entrada de novos fornecedores, novos concorrentes, considera o PIB. Então, para a linha do prospecto, vários futuros podem ser gerados. Então essa é uma forma de você pensar o planejamento. Beleza? Galera, eu não vou me alongar muito não, porque eu sei que vocês estão cansados e eu também estou cansado, sendo bem sincero. Então eu já vou partir para o encerramento. Só que o que eu quero concluir é que esse assunto planejamento e estratégia, ele é fundamental, cara, de verdade mesmo. Talvez uma oportunidade que a gente comece falando por ele, o bate-papo fique muito mais interessante, porque a estrutura aqui também não privilegiou esse debate. E a estratégia, cara, ele é um processo que ele é estudado por muitos autores, mas muitos autores mesmo, tem uma infinidade. E aí, só para a gente concluir, depois que o administrador escolhe a estratégia e ele tenta defender ela, Porter fala que a gente tenta defender as forças competitivas, a gente tem ainda um controle estratégico. E a gente tem ferramentas que possibilitam esse controle, como por exemplo indicadores de desempenho, como o Balance Scorecard, que é um indicador que controla, por exemplo, as finanças da empresa, controla o grau de satisfação, controla como estão os processos internos, sejam logístico, Fabris, etc., e controla também o grau de inovação. Então a mensagem assim para a gente concluir é que quando a gente fala de planejamento estratégico ou administração estratégica nas palavras de Sobral e Pesce,
A gente tem que pensar em definição de missão, visão, valores e o negócio. A gente tem que fazer um diagnóstico geral, tanto externo, partindo para uma análise SWOT, como interno, pensando no benchmark. A gente formula a estratégia, e aí a gente pode pensar em vários autores, como eu citei o Porter, tem Samuel Certo, tem Djalma de Oliveira. Então você pode pegar uma bibliografia, aliás, você pode pegar uma literatura completa e estudar isso. E aí você escolhendo a sua estratégia, você tem ferramentas como o Balance Scorecard que eu falei e outros indicadores de desempenho que vai te ajudar nesse controle. Então eu espero que esse bate-papo tenha servido para alguma coisa para vocês, que vocês achem interessante. E a gente continua conversando numa outra hora. Muito obrigado, se alguém tiver alguma dúvida.